Queridos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, dando continuidade a esse culto abençoado de louvor e gratidão a Deus, recepção de novos membros. Nós vamos agora para a exposição da Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 1. A última vez que nós expomos, aqui em dezembro, dissemos que interromperíamos a série em Efésios. Iríamos fazer algumas exposições nos primeiros capítulos da narrativa da infância, capítulos 1 e 2 de Lucas. No último domingo em que pregamos, falamos sobre Maria. Hoje vamos falar sobre o filho de Maria. Nós vamos ler capítulo 1, do verso 26 até 38, e vamos focar nos versos 31 a 35. Lucas capítulo 1, de 26 a 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Nós iremos destacar do verso 31 até o verso 35, as palavras do anjo Gabriel a Maria a respeito daquele que haveria de nascer de Maria. Oremos mais uma vez. Pai bendito, ainda na tua presença, com coração alegre, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pedimos agora que teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão da tua palavra, para que nós possamos reconhecer o nosso Salvador como sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nosso Redentor e Salvador. Fala ao nosso coração, ajuda-nos a contemplar o mistério da pessoa de Cristo, com humildade, serenidade e confiança e fé. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Queridos, o que é que Lucas nos relata aqui? Aqui ele faz o registro de como Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar a Maria que ela teria um filho, versos 26 a 29. Maria, como vimos, era uma jovem judia, ela era virgem, e estava prometida oficialmente a José, que era um descendente do rei Davi. E eles moravam, na ocasião, numa cidadezinha na região da Galiléia, que ficava ao norte da região dos judeus, numa vila chamada Nazaré, bem ao norte da Palestina. Inclusive era uma região que era bastante desprezada pelos judeus que moravam na capital, em Jerusalém e em Judeia. Mas Deus tem os seus caminhos e nem sempre seriam os nossos. Se a gente fosse escolher onde o Messias nasceria, provavelmente assim, em Nova York, né? Algum lugar assim e tal. Mas Deus foi escolher exatamente uma vila no norte da Palestina, numa região desprezada, que era a região da Galiléia. E o texto nos diz que foi quando Isabel, essa visita do anjo, foi quando Isabel, que era parenta de Maria, esposa do sacerdote Zacarias, já estava com 6 meses de gravidez, tendo ela sido estéril, ele velho, avançado em idade, e pelo poder de Deus, Isabel estava grávida de João Batista, 6 meses, quando o anjo vai conversar com Maria. Gabriel, então, anuncia que Maria vai conceber do Espírito Santo
e que seu filho será o Messias esperado, o rei de Israel, o filho de Deus. Está aí nos versos 30 a 37. Maria fica, a princípio, surpresa, um pouco atemorizada, curiosa, e se submete, então, plenamente à vontade de Deus, como a gente vê no verso 38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. O que Lucas está fazendo aqui é registrando para Teófilo, a quem ele dedica esse evangelho, está aí no início do capítulo 1, os fatos relacionados com o nascimento de Jesus, dentro do seu plano maior, de descrever com detalhes a vida de Jesus e depois a vida dos discípulos de Jesus, que é a segunda parte da composição, o livro de Atos. Mas o ponto dele aqui, nessa passagem, é destacar o que o anjo disse a respeito do filho de Maria. Em outras palavras, o que nós temos aqui é a resposta para a pergunta: quem é de fato Jesus Cristo? Quem é de fato Jesus Cristo? Vamos ver o que é que essa palavra do anjo Gabriel a Maria, de 31 a 38, nos ensina a respeito da pessoa maravilhosa do nosso Salvador. Primeiro, que ele seria um ser humano como nós. Veja no verso 31 que o anjo diz: eis que conceberás. Você vai ficar grávida. Esse foi o processo pelo qual Deus resolveu vir a esse mundo. Ele poderia simplesmente ter aparecido do nada, como um homem já feito, da mesma forma que quando ele criou Adão, ele criou um homem já adulto, completo, perfeito. Deus podia ter feito a mesma coisa, mas ele resolveu se submeter ao processo natural de procriação e de propagação da raça humana. Maria, você vai ficar grávida. Jesus nasceu como nascem todas as pessoas. Não houve, nesse sentido, nada sobrenatural, mas uma mulher ficando grávida e dando à luz. Isso aponta para o fato de que Jesus, como nós, ele tem um corpo e ele tem uma alma ou espírito humanos. Eu digo e ou, porque na nossa teologia reformada, a maioria de nós cremos que o homem é corpo e alma ou espírito, sendo os dois a mesma coisa. Alma e espírito é a mesma coisa. Jesus tinha uma alma humana, um espírito humano e um corpo humano. Ele foi concebido naturalmente como todas as pessoas são, como você foi e como eu fui. Segunda coisa que o anjo nos ensina, ou diz a Maria, é que a missão daquele menino que haveria de nascer, o filho dela, seria salvar pecadores da culpa e da condenação. Ainda no verso 31, o anjo diz: tu darás à luz a um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. Mateus, escrevendo sobre esse mesmo evento, ele traz uma frase que esclarece o porquê desse nome. Jesus, que é o nome dado pelo anjo, em hebraico, Yeshua, significa a salvação vem de Yahvé, que é o nome pactual de Deus. Mateus, ao comentar esse fato de que o anjo deu o nome de Jesus, no caso de Mateus, o anjo dá o nome a José, Mateus explica: ele será chamado de Jesus, Yahvé salvação, ou a salvação vem de Yahvé, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa seria a missão do filho de Maria. Ele viria ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. A princípio, a expressão seu povo se refere aos judeus, porque aquele menino seria um menino judeu. Seu povo, então, seria os judeus. Mas a expressão povo, tem várias palavras para povo no grego do Novo Testamento. A palavra que é usada aqui, ela se refere ao povo de Israel, mas mais especificamente, o povo de Israel com quem Deus tem uma aliança, o povo eleito, o povo escolhido. E, por extensão, portanto, todos aqueles que são de Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Aquela criança nasceria para ser o Salvador daquele povo de Deus, no Antigo Testamento e do Novo Testamento. O seu povo, o povo que lhe pertence. Isso indica a missão do menino, a razão pela qual ele veio ao mundo. Ele veio como Salvador do povo de Deus, veio para salvar o povo de Deus. Em seguida, o anjo diz mais 5 coisas a respeito de Jesus como um ser humano especial.
Eu queria destacar essas 5 coisas aqui, depois dessas 2 primeiras declarações, quanto ao fato de que ele era humano e que veio ao mundo com uma missão que era de ser o Salvador. O anjo acrescenta no verso 32, em primeiro lugar, ele será grande. Interessante que Lucas, no capítulo 1, verso 15, quando esse mesmo anjo anuncia a Isabel o nascimento de João Batista, diz que João Batista seria grande diante do Senhor. Mas aqui, quando ele se refere a Cristo, ao nascimento de Jesus, ele diz, ele será grande, sem qualificação, mas de forma absoluta, mostrando que a grandeza desse que haveria de nascer de Maria era maior do que a grandeza daquele que haveria de nascer de Isabel. E como mais tarde o próprio João Batista vai dizer, eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. Ele seria grande, sem qualificação. É uma expressão que denota a sua grandeza, a sua majestade. Segundo, que ele teria uma relação especial com Deus, ainda no verso 32, ele será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo é um termo, é um dos títulos de Deus mais usados, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, para falar da suprema grandeza de Deus. Ele não é somente alto, mas ele é altíssimo, ou seja, não há ninguém acima de Deus. Esse título fala da grandeza absoluta do nosso Deus e do seu ser incomparável. Aquele menino que seria gerado no ventre de Maria e que nasceria como todos nós nascemos, ele teria uma relação especial com Deus que nenhum de nós tem quando nasce e ao ser concebido. Ele já seria gerado como sendo o Filho do Altíssimo, o Filho do Altíssimo Deus, Filho do Altíssimo Deus. As palavras do anjo deixam muito claro, então, de que ele seria o Filho de Deus. Não no sentido em que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Cristo e nós nos tornamos filhos de Deus, como João diz no início do seu evangelho. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esse aqui já nasce filho do Altíssimo. Então, ele tem uma relação com Deus que é diferente da minha e da sua. É o próprio Filho do Altíssimo que está sendo gerado ali. Terceira coisa que o anjo diz com relação a essa criança, está aí no verso 32 a 33, que ele seria o rei dos judeus, o herdeiro do trono de Davi. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi é chamado de pai do filho de Maria, porque José, com quem ela estava desposada, era descendente direto de Davi, e não são poucos os estudiosos que, olhando a cronologia, olhando a ascendência de Maria e de José nos evangelhos de Lucas e Mateus, que são diferentes, chegam à conclusão de que eles estão traçando a origem de Cristo na sua genealogia, um pelo lado de Mateus e o outro pelo lado de Maria. Não era só, de José e outro de Maria. Não era só José que era descendente de Davi, mas Maria também seria descendente de Davi. Então, em todos os sentidos, quer por parte de pai ou de mãe, Jesus pode ser chamado do filho de Davi. Davi é o pai, o ancestral daquela criança que haveria de nascer. E como tal, ele seria aquele sobre quem Deus se referiu quando prometeu a Davi, lá no Antigo Testamento, que da descendência de Davi viria alguém que se assentaria para sempre no trono de Israel. Havia essa promessa de que do descendente davídico, que seria o herdeiro do trono do rei Davi. E o anjo Gabriel, então, cita essa promessa que está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, de 12 a 13, e no verso 16, quando Deus aparece a Davi e diz: Davi, eu da tua linhagem trarei alguém que se assentará para sempre no trono de Israel. Mas mais do que rei dos judeus,
Jesus, ele é o Rei e Senhor do Israel espiritual, desse povo que ele veio salvar, que é a sua igreja para todo sempre. E o seu reino, na verdade, ele é sobre todo o mundo. É sobre todo o mundo. Ele haverá de reinar sobre todo o mundo, que é o que vem no verso 33, a quarta declaração do anjo, dizendo: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó é uma outra expressão para a nação de Israel, para o povo pactual de Deus, o povo com quem Deus tem uma aliança, e que não está mais contido na nação de Israel, mas se espalha pelo mundo todo, onde quer que o nome de Jesus seja conhecido e crido e abraçado com fé e confiança. Ali nós temos o povo de Deus. É sobre esse povo que o Senhor Jesus Cristo haveria de reinar, como diz o verso 33. De acordo com promessas do Antigo Testamento, o reinado do Messias, o filho de Davi, seria eterno. Para lembrar uma dessas promessas, Daniel capítulo 7, verso 13 a 14, Daniel tem a visão do ancião de dias, representando Deus, e um semelhante ao filho do homem que se aproxima dele, e o ancião de dias lhe passa o reino, e Daniel diz: e o seu reino não terá fim. Então, as profecias do Antigo Testamento anunciavam que o reino do Messias, ele seria um reino eterno, que ele dominaria sobre o mundo todo. E é isso que o anjo está evocando aqui, quando ele diz, no verso 33, ele reinará para sempre, é Daniel 7, e ele reinará sobre a casa de Jacó, sobre o povo de Deus, e o seu reinado não terá fim. A diferença do reinado de Davi, que acabou, do rei Saul, que acabou, a diferença do reinado de Salomão, que acabou, mas esse descendente de Davi, o reino dele não terá fim. Quinta coisa, mais do que um homem, é um homem que seria, na verdade, Deus. Verso 36, Maria pergunta no verso 34, como é que será isso? Eu não tenho relação com homem nenhum. O anjo responde: vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui nós vemos o anjo dizendo para Maria esse mistério, que aquela criança da qual ela ficaria grávida e a qual ela daria luz por um processo normal e natural, contudo ela seria gerada sobrenaturalmente no seu ventre pelo Espírito Santo descendo sobre ela. Aqui você percebe um paralelo com a criação. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Nos remete lá para Gênesis capítulo 1, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a criação. O Espírito de Deus veio sobre Maria e cobriu Maria com a sua sombra e gerou nela esse que seria o Filho do Altíssimo, gerado sobrenaturalmente. Paralelo com a glória de Deus, a Shekinah que descia, é a mesma expressão, é a mesma figura, o Espírito de Deus descendo e repousando. No Antigo Testamento, a glória de Deus, o Espírito Santo na forma da sombra, na nuvem da glória, descia sobre o tabernáculo, depois sobre o templo. É assim, o Espírito de Deus como que veio sobre Maria, dessa maneira, e ali se deu esse milagre extraordinário. Isso não significa que o Filho de Deus foi criado ali e que antes ele não existia. Ele é eterno, ele é preexistente, ele encarna. Esse processo de geração é um processo de encarnação. Ele se torna homem no ventre de Maria. Mistério que até hoje nós não conseguimos definir com a linguagem que nós temos. Não significa que ele foi criado ali, mas o termo que nós usamos é encarnação. Não confunda com reencarnação. Reencarnação é coisa de espírita, não tem nada a ver. Jesus não reencarnou, ele encarna, se torna carne, o verbo se faz carne no ventre de Maria. Deus Filho se torna humano no ventre de Maria pela operação miraculosa do Espírito Santo. E como resultado, o Filho de Maria, verso 35, seria esse ente santo. Veja o final do verso 35. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus.
Filho do Altíssimo, esse ente santo que haverá de nascer. Queridos, essa passagem aqui e algumas outras do Novo Testamento, elas têm sido usadas pela igreja no decorrer dos anos para tentar compreender e formular as ideias a respeito do nosso Senhor e do nosso Salvador. Muito cedo começaram a aparecer questões sobre a pessoa de Jesus Cristo diante do impacto da vida dele e do crescimento do cristianismo. Porque de fato aconteceu como o anjo disse. Maria engravidou, ela deu à luz a um filho, esse filho cresceu, esse filho aos 30 anos de idade se manifesta ao povo de Israel, durante 3 anos ele anuncia a chegada do reino de Deus, ele se apresenta como sendo o Messias, o filho de Davi, como sendo o Salvador do mundo, é rejeitado pelo povo, é condenado pelas autoridades dos judeus, é posto à morte numa cruz, é sepultado e ao terceiro dia seus discípulos aparecem dizendo que ele ressuscitou dos mortos e essa mensagem e essa pregação nos alcança até o dia de hoje. A mensagem a respeito de Cristo sendo o Filho de Deus, o Redentor esperado, ressurreto dentre os mortos, alcançou o mundo inteiro. O cristianismo hoje é a maior religião do mundo e ela continua crescendo cada vez mais, especialmente no sul global, onde nós estamos. O impacto é muito grande na sociedade, na política, na economia, na cultura, nas artes, na música, na vida dos povos. É impossível sobreestimar o impacto do cristianismo na nossa sociedade ocidental e também oriental. Daí, muitas pessoas, de fato, perguntam quem é. Desde cedo a igreja começou a perguntar quem é, de fato, Jesus Cristo, quem é. Houve muitas discussões que envolveram os primeiros teólogos em grandes encontros chamados de concílios. Os grandes teólogos do século II, do século III, século IV, eles se reuniram para debater a respeito desse assunto. Quem é, de fato, Jesus? Como nós podemos compreendê-lo? E os teólogos cristãos, eles rejeitaram desde cedo as seguintes opiniões a respeito de Jesus. Primeiro, que ele era somente um ser humano, com algumas qualidades especiais que o diferenciavam dos outros. Isso aí, os primeiros teólogos cristãos rejeitaram. Mas também rejeitaram um outro lado, que diziam que ele era somente divino. Como é que Deus podia se tornar homem? Como é que Deus podia se fazer carne? Como é que ele podia fazer tudo o que fez? Então, Jesus não tinha corpo humano real. Ele parecia ter um corpo. Se você botasse a mão, atravessava, feito um holograma. Ele não tinha um corpo real. Tinha gente que defendia isso, os docéticos, já no século II. A igreja cristã rejeitou essa opinião, dizendo, não, ele foi gerado no ventre de Maria, nasceu como nós, cresceu como nós, é claro que ele era humano. Então, a igreja rejeitou a ideia de que ele era somente divino, rejeitou a ideia de que ele era somente humano. Rejeitou a ideia de que ele tinha somente uma... Alguém disse assim, então é o seguinte, ele é Deus e homem misturado numa pessoa só. A igreja diz, não, as duas naturezas não podem se misturar. Não tem como misturar as duas naturezas. É um erro, porque você destrói as duas. Se você mistura as duas, você destrói a sua divindade ou a sua humanidade. Você vai ter uma coisa que ninguém sabe o que é. Então, rejeitaram também alguém que veio com uma brilhante ideia, um cara chamado Nestório. Ele disse assim, não, é o seguinte, são duas pessoas. Tem o Cristo divino e o Jesus humano. Na hora de morrer na cruz, o Cristo divino deu no pé para que o Jesus humano pudesse morrer. Deus meu, por que me abandonaste? Eles disseram, também não pode, a gente não pode separar as duas pessoas, as duas naturezas, não são duas pessoas. E finalmente eles chegaram à seguinte conclusão, de que ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, que ele existe desde a eternidade, mas se fez carne no ventre da Virgem Maria, por nossa causa, que é uma só pessoa, não são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, é uma pessoa só, Jesus Cristo, mas ele tem duas naturezas distintas, que não se misturam, são imutáveis e indivisíveis. É um erro você separar as naturezas,
Mas é um erro também você misturá-las a ponto de destruí-las, como fez Eutiques, querendo reagir ao erro dos nestorianos. Ele foi para outro extremo. Mantemos que Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina, que não se misturam, não se confundem, são indivisíveis, porém elas são distintas. Compreenda o mistério. Quando os nossos irmãos de algumas igrejas falam, é mistério, irmão, eles não têm ideia. De fato, é mistério mesmo. A pessoa da Trindade, quando nós pensamos no nosso Deus que é trino, não são três deuses, não é um Deus de três cabeças, não são três manifestações de Deus. A Bíblia chama o Pai de Deus, o Filho de Deus e o Espírito de Deus e diz só tem um. A matemática de Deus, 3, 1 mais 1 mais 1, peraí, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. E isso vai além do que a gente pode compreender. A natureza de Cristo, a pessoa de Cristo, o mistério da pessoa de Cristo, não há dúvida. A Bíblia fala dele como Deus, isso aqui é óbvio. Veja a anunciação do anjo. A Bíblia fala dele como Deus, mas fala também dele como homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Numa só pessoa, duas naturezas, indivisíveis, inseparáveis, não misturáveis, não combináveis. Esse é o nosso Salvador e esse é o mistério da sua pessoa. Afirmamos então que ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem, se fez homem por nossa causa, ele já preexistia desde toda a eternidade, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, diz o evangelista João, no início do seu evangelho, um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, morreu, ressuscitou dos mortos, e vive para sempre como Deus e homem. Isso foi resolvido no Concílio de Calcedônia em 451. Essa foi a posição que a igreja tomou naquele tempo. Séculos depois, com os abusos que vieram, especialmente por conta de dizer que Maria era a mãe de Deus, na Reforma Protestante, as grandes confissões, especialmente a Confissão de Fé de Westminster, ela tirou isso, quando ela elaborou a doutrina de Cristo, ela não mais acrescenta essa expressão Maria, Mãe de Deus, porque percebeu como isso foi desvirtuado no catolicismo medieval, elevando Maria a uma condição que ela jamais deveria ter. Nosso compromisso é com a Confissão de Fé de Westminster, que olha para trás, para essa grande discussão dos teólogos, e ela retém o que é de essencial, que é essa declaração que eu acabei de dizer para vocês a respeito da pessoa de Cristo, sem fazer qualquer referência a Maria. Qual a importância e a necessidade, então, de nós mantermos as duas naturezas de Cristo unidas na mesma pessoa? Por que é preciso que ele seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Primeiro, ele precisava ser verdadeiro Deus para cumprir as promessas que Deus tinha feito ao seu povo no Antigo Testamento, a começar de Gênesis 3,15. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A primeira promessa já falava da humanidade dele. Ele seria filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus prometeu a Abraão que em um descendente seu, em um descendente dele, toda a terra seria abençoada. Em ti serão benditas, na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E o apóstolo Paulo explica em Gálatas que ali ele está falando de um descendente, ou seja, Jesus Cristo. Então foi prometido a Abraão de que um descendente dele seria aquele pelo qual todas as nações da terra seriam abençoadas com salvação. E foi exatamente a mesma promessa que Deus fez a Davi. Um descendente teu vai se assentar no trono de Israel para todo sempre. Quando Paulo faz a comparação em Romanos 5 entre Adão e Cristo, ele está demonstrando a necessidade. Por que Cristo precisava ser completamente homem? Para que ele fizesse certo o que o primeiro homem fez errado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo segundo homem veio a graça e a salvação. Pelo pecado de um homem, do primeiro homem, entrou a morte. Pela vitória, pela obediência, morte e ressurreição do segundo homem, veio a vida eterna. O primeiro homem era o cabeça da humanidade. O segundo homem, Jesus Cristo, é o cabeça da nova raça.
a igreja, que surge de entre a humanidade e que é o povo que vai habitar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. É por isso que era preciso que ele fosse homem, para que ele, como nosso representante, assim como Adão foi o representante de toda a humanidade, Cristo, como representante do seu povo, leva sobre si os nossos pecados e morre no nosso lugar. Tinha que ser um homem, um anjo não podia fazer isso. Alguém menos ou mais do que um homem não poderia fazer isso. Tinha que ser um homem perfeito, igual, perfeito que eu digo, exatamente como você e como eu, à exceção do pecado, uma vez que ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo, ele não tinha pecado nenhum. Então ele pode nos representar na cruz, porque ele é um de nós. Se ele fosse um anjo, anjo não representa homem. Ele era um de nós, que sofreu e recebeu em si a punição que a raça merecia, que nós merecíamos, que o povo de Deus merecia. Por isso que ele precisa ser homem e a gente tem que manter a sua natureza divina, humana. Por isso nós rejeitamos qualquer ideia sobre Cristo que diminua a humanidade dele. Qualquer ideia, teologia que diminua a humanidade de Cristo contra a palavra de Deus e afeta diretamente a questão da salvação. Mas ao mesmo tempo era preciso que ele fosse verdadeiro Deus. A sua divindade tem que ser mantida. Para que ele pudesse, ele precisava ser completamente de Deus, gerado no ventre da Virgem Maria, filho do Altíssimo, para que ele pudesse cumprir como Deus perfeitamente as exigências da própria lei de Deus. Para que sua morte pudesse ser em favor de outros, porque ele não tinha pecado, era um ente santo, como Deus que não tem pecado, Deus verdadeiro sem pecado. Para que sua morte tivesse valor infinito, para que Deus pudesse pegar os méritos da morte de Cristo e aplicar milhões e milhões de eleitos. Só Deus homem, só a morte de Deus homem poderia ter esse valor e esse poder para poder perdoar pecados de tanta gente. Para que ele pudesse ressuscitar, a morte não poderia dominar o Deus homem. Ele vence a morte, ele ressuscita vencedor. E ele sobe aos céus exaltado à direita do Pai e vive eternamente como intercessor e mediador. Nós temos um homem sentado à direita de Deus Pai. Deus homem está sentado à direita de Deus Pai e ele intercede por nós. Ele é o nosso mediador. As suas orações são ouvidas por causa dele, seus pecados são perdoados por causa dele. Deus lhe atende, Deus lhe salva, Deus lhe abençoe, Deus lhe protege por causa dele. Ele precisava ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por isso que nós mantemos, afirmamos, reafirmamos essa compreensão histórica da igreja a respeito dos textos bíblicos. E por último, queridos, qual a atitude então que a Bíblia requer de todos nós diante dessa pessoa extraordinária que é o nosso Salvador, cujo nascimento nós celebramos aqui nessa noite? Primeiro, a Bíblia exige, toda a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, que nós creiamos que Ele é de fato Deus encarnado, que Ele nasceu de uma virgem de maneira miraculosa, que nós creiamos que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação, como o seu nome indica, e que sua morte e a sua ressurreição são a única maneira pela qual nós podemos ser salvos dos nossos pecados, que nós nos arrependamos desses pecados e que nós vivamos de acordo com o que Ele ensinou aqui nesse mundo, que nós o amemos de todo o coração, que nós o sigamos enquanto tivermos vida aqui nesse mundo, como nosso Mestre, como nosso Senhor, que nós o adoremos como Deus e que nós demos a Ele o primeiro lugar na nossa vida e que nós falemos dEle em todo lugar e a todos. É isso que Ele é isso que Ele representa e é essa atitude que a Bíblia requer de nós. E eu pergunto então, nessa noite, a vocês que estão aqui entre nós, vocês já creem nisso? Fé não salva ninguém. O que vai salvar é a fé na verdade, na pessoa certa. O inferno está cheio de gente que crê em anjos, que crê em demônios, que crê em santos, que crê em mediadores. Não é só uma questão de você crer, todo mundo tem fé em alguma coisa, mas você tem que ter fé na verdade, na pessoa de Cristo, como Filho de Deus e verdadeiro homem. Você crê nisso? Você já entendeu isso? Quem é o seu Redentor? Quem é o seu Salvador? Entendeu a importância de nós afirmarmos a sua plena humanidade e a sua plena divindade?
Entende por que é que nós combatemos as seitas como Testemunha de Jeová, como os mormons e como os espíritas, que negam a divindade de Cristo, ou os docetistas que ainda tem hoje, que negam a sua humanidade. A importância de mantermos e preservarmos o que a palavra de Deus nos diz com clareza a respeito da pessoa de Cristo. Então eu pergunto a você, você crê de fato em Jesus? Em que Jesus você crê? Um Jesus bonzinho, uma pessoa boa, um mestre lá na Galileia, um cara que vem ensinar o amor a todo mundo, aquele Jesus que aparece nas figuras às vezes, até assim, galego, né? Com zóio azul, com aquela aura em cima, assim, olhando assim, piedoso. Um Jesus impotente para fazer absolutamente qualquer coisa para a salvação. Nós cremos no Cristo bíblico, no Jesus homem, judeu, que nasceu lá na Galileia, viveu, cresceu como nós, mas ao mesmo tempo era filho do Altíssimo. Percebe por que nós lutamos contra as seitas e por que nós dizemos que é importante você estudar, conhecer a verdade, participar da sua escola dominical, estudar sua Bíblia e saber de fato quem é o Salvador que você diz que você crê. Todo mundo diz que acredita em Jesus no Brasil. Agora pergunta para a pessoa, quem é Jesus para você? Você vai ouvir todo tipo de disparate possível a respeito disso. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda não creu em Jesus. Você ainda não se rendeu a Ele. Você ainda não percebeu que a pessoa dele demanda uma resposta sua. Você vai amá-lo, você vai crer nele ou você vai rejeitá-lo. Porque também não tomar posição nenhuma, ficar indiferente é dizer eu não creio, eu não aceito. Não tem como ficar indiferente diante dele. Ou você crê naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele e se curva humilde e em fé, ou então você vira as costas e o rejeita. A vocês que foram recebidos nessa noite, vários queridos foram recebidos, professaram a sua fé. Vivam pelo que vocês prometeram hoje. Vocês prometeram, vocês confessaram que esse é o Cristo que vocês recebem, que esse é o Jesus em que vocês acreditam. Vocês prometeram que vão amar esse Jesus, que vocês vão seguir esse Jesus toda a sua vida. Que Deus lhes dê graça e misericórdia para que assim possamos fazê-lo. Que Deus nos guarde, meus irmãos, e que Deus encha o coração de alegria de todos vocês. Nessa ocasião do ano, em que tradicionalmente, todos nós sabemos que essa data é uma data que é o consenso da cristandade. Ela não representa exatamente a data em que Jesus nasceu, até porque nós não temos certeza, a Bíblia não está preocupada com isso, a Bíblia está preocupada em dizer que ele nasceu. Né? A data é uma convenção da cristandade, mas é a data que já de muitos séculos se conveniou que nós celebremos o nascimento do nosso Salvador. Excelente ocasião para falarmos da sua pessoa, falarmos da encarnação, como nós estamos fazendo aqui. Por isso que é um momento de grande alegria. Quando nós meditamos no amor de Deus, no poder de Deus e na graça de Deus, manifesta na pessoa do Deus homem, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para a sua redenção, para seu perdão, para que você pudesse ter comunhão com Deus. Amém?